Um ano atrás, o Neymar pai subiu no palco, mostrou uma maquete e prometeu: o Santos ia ganhar um centro de treinamento gigantesco, de graça, num terreno de 90 mil metros quadrados em Praia Grande. Um ano depois, o resultado é esse: nada foi construído. Nem um alicerce, nem uma fundação, nada. Hoje eu vou te mostrar o motivo real desse atraso. E não é só burocracia normal de obra brasileira. Tem processo na justiça, tem Ministério Público investigando, e tem um detalhe sobre o próprio terreno que praticamente ninguém tinha explicado direito até agora. Antes de continuar, me responde aqui nos comentários. Você acha que esse CT ainda sai do papel? Ou virou mais uma promessa que vai ficar só na maquete? Deixa seu palpite aí embaixo. E se você curte acompanhar os bastidores e às vezes os tropeços dos grandes projetos do futebol brasileiro, deixa o like nesse vídeo agora e compartilha com aquele amigo santista que também está esperando essa novela terminar. E isso ajuda muito os gigantes do futebol a continuar trazendo esse tipo de apuração para vocês. Vem comigo que a explicação começa com o que foi prometido. Vamos ao início dessa história. Em junho de 2025, Neymar da Silva Santos, o pai do jogador, anunciou publicamente um projeto ambicioso, um novo centro de treinamento para o Santos, construído na região de Praia Grande, no litoral paulista, com financiamento total da própria família, ou seja, custo zero para o clube. As primeiras versões do projeto falavam em uma estrutura com 5 campos de futebol, 3 prédios de hotelaria e uma arena própria com capacidade para 5 mil pessoas. A meta declarada era entregar tudo pronto antes da Copa do Mundo de 2026, uma data e tanto para colocar como prazo de uma obra desse tamanho. E o anúncio teve todo o peso simbólico que se espera de um projeto com o nome da família Neymar por trás. Coletiva de imprensa, maquete apresentada publicamente, declarações otimistas e até a sinalização de que uma segunda arena, ainda maior, poderia vir a fazer parte do complexo no futuro. Era, sob todos os aspectos, tratado como um marco histórico para a infraestrutura do clube. Só que existe um detalhe que boa parte da cobertura inicial não deu o devido peso. Os 90 mil metros quadrados escolhidos para essa obra são área de vegetação nativa de Mata Atlântica, remanescente do Parque Estadual Xixová-Japuí, uma unidade de conservação ambiental na região. E aqui está o ponto central. Essa construção esbarra diretamente no artigo 2º da Lei 11.428 de dezembro de 2006, conhecida como a Lei da Mata Atlântica. Uma legislação federal que não permite a destruição do bioma para esse tipo de empreendimento. Ou seja, não é uma questão de simples atraso de cronograma. É uma questão de o próprio projeto, do jeito que foi anunciado, esbarrar numa lei ambiental federal. E vale reforçar por que esse tipo de restrição existe. A Mata Atlântica é um dos biomas mais devastados do Brasil, com menos de 15% da cobertura original ainda de pé, segundo estimativas ambientais, o que faz qualquer remanescente florestal, especialmente um ligado a uma unidade de conservação já reconhecida oficialmente, como é o caso do Parque Xixová-Japuí, receber um nível de proteção legal bem mais rígido do que um terreno urbano comum. E o impasse já saiu do campo da discussão pública e foi parar no judiciário. Foi protocolado um pedido de liminar pedindo a suspensão de qualquer licenciamento e de qualquer início de obra nesse terreno. E o pedido não mira só uma parte. Ele foi movido contra a Prefeitura e a Câmara Municipal de Praia Grande, contra o Litoral Plaza Shopping, que também está envolvido no entorno do projeto, e contra a NR Sports, que é justamente o braço financeiro da família de Neymar por trás de todo o investimento. Ou seja, a ação judicial não questiona só o Santos ou só a empresa que banca a obra, ela questiona toda a cadeia de decisão envolvida, desde o poder público local até o financiador privado. É importante notar que o Santos Futebol Clube, enquanto instituição, não aparece como réu direto nessa ação. O alvo principal é a estrutura que licenciaria e financiaria a obra. Mas, na prática, qualquer atraso ou suspensão nesse processo afeta diretamente o clube, que depende inteiramente desse projeto externo para ganhar a estrutura prometida. E tem mais uma camada nessa história. O Ministério Público de São Paulo confirmou que já existe um inquérito civil aberto especificamente para investigar possíveis irregularidades relacionadas a esse projeto.
Um inquérito civil é a ferramenta que o Ministério Público usa para apurar, com mais profundidade, se houve algum tipo de falha ou irregularidade num processo, nesse caso, ligado à questão ambiental e ao próprio processo de licenciamento. Isso significa que, mesmo que a ação judicial da liminar seja resolvida de um jeito ou de outro, o projeto ainda tem essa segunda frente de investigação, rodando em paralelo, o que aumenta ainda mais a insegurança jurídica de qualquer decisão de seguir com a obra nesse terreno específico. E um detalhe curioso: os números desse projeto foram mudando conforme a cobertura avançou. As primeiras reportagens, ainda em 2025, falavam em 5 campos e uma arena para 5.000 pessoas. Reportagens mais recentes já mencionam uma versão diferente do projeto, com 3 campos e um estádio de até 25.000 lugares, além de rede de hotéis, clube e academia. Isso pode significar duas coisas. Ou o projeto está sendo redesenhado ao longo do tempo, possivelmente numa tentativa de se adequar às exigências ambientais e legais, ou simplesmente ainda não existe um projeto definitivo fechado, o que reforça a ideia de que, apesar do anúncio grandioso de 2025, ainda falta muita coisa amarrada nos bastidores. Até hoje, o orçamento total da obra nunca foi divulgado publicamente. E é isso que nos leva ao ponto mais importante desse vídeo. Um ano exatamente depois do anúncio de junho de 2025, o projeto segue, nas palavras da própria reportagem que apurou esse caso, em estaca zero. Nenhuma obra foi iniciada, nenhuma licença ambiental foi concedida, e o processo judicial e o inquérito do Ministério Público seguem em aberto. Ou seja, a meta original de entregar esse CT antes da Copa do Mundo de 2026 já não é mais realista. O torneio está literalmente acontecendo enquanto esse impasse segue sem solução. Para esse CT realmente sair do papel, alguns caminhos precisam se resolver. Primeiro, a questão ambiental precisa ser equacionada, seja com uma redução da área de intervenção sobre a Mata Atlântica, seja com compensações ambientais aceitas pelos órgãos responsáveis, seja com uma mudança de local. Segundo, a ação judicial e o inquérito do Ministério Público precisam ter um desfecho, absolvendo ou determinando ajustes no projeto. E terceiro, um projeto definitivo, com orçamento público e prazo realista, precisa finalmente ser apresentado. Até qualquer uma dessas 3 coisas acontecer de verdade, esse CT continua sendo, na prática, uma promessa. Bonita, ambiciosa, mas ainda sem data real para se tornar concreto. E existe ainda um cenário alternativo que não pode ser descartado. Dependendo de como a Justiça e o Ministério Público se posicionarem, o projeto pode precisar ser reformulado do zero em outro terreno, fora da área de proteção ambiental, o que praticamente reiniciaria o relógio do cronograma, mesmo que o financiamento e a vontade política de todas as partes continuem os mesmos de 2025. Resumindo, o CT que prometeram para o Santos em 2025 esbarrou numa área de Mata Atlântica protegida, virou alvo de ação judicial contra a prefeitura, o shopping e a empresa da família de Neymar e segue sob investigação do Ministério Público. Um ano depois, ainda sem nenhuma obra iniciada. É um daqueles casos em que o anúncio bonito escondia um obstáculo enorme, que só apareceu com o tempo. Se você chegou até aqui, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no Gigantes do Futebol e compartilha com aquele amigo santista que também está de olho nesse impasse. Isso ajuda demais o canal a crescer. E não esquece de comentar sua aposta. Esse CT algum dia sai do papel ou vira só mais uma maquete esquecida? Até o próximo vídeo.